Assustados, sejam bem-vindos. Antes de começar a contar os relatos, quero te convidar a enviar seu relato para contarmos aqui. E-mail na descrição. Agora é hora de te assustar. Vamos para os relatos. Era uma noite chuvosa de outono quando comecei meu turno como porteiro do edifício São Lucas. O prédio era antigo, com mais de 50 anos, e tinha uma atmosfera pesada, como se as paredes guardassem segredos que ninguém queria revelar. Eu era o único porteiro naquele turno da madrugada, e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas e pelo vento uivando do lado de fora. O saguão estava iluminado apenas por uma luz fraca e as sombras pareciam dançar nas paredes, criando formas que minha mente insistia em transformar em algo sinistro. Eu já havia trabalhado em muitos prédios antigos, mas aquele tinha algo diferente. Sempre que passava pelo corredor que levava ao elevador de serviço, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Alguns moradores comentavam sobre barulhos estranhos vindos dos andares vazios, mas eu sempre achei que fossem apenas encanamentos velhos ou imaginação de quem acorda no meio da noite. Por volta das 3 da manhã, o interfone do apartamento 304 tocou. Atendi, esperando ouvir a voz de algum morador reclamando de vazamento ou pedindo para receber uma encomenda. Mas do outro lado da linha, só havia estática. Pressionei o botão novamente e perguntei: "Alô? Posso ajudar?" Nada. Resolvi ignorar, pensando que fosse algum problema técnico. No entanto, algo naquele silêncio me deixou inquieto. Era como se o vazio do outro lado da linha estivesse me observando. Verifiquei a lista de moradores e notei algo estranho. O apartamento 304 estava desocupado. O último inquilino havia se mudado há meses e, até onde eu sabia, ninguém mais tinha entrado ali desde então. Um arrepio percorreu meu corpo e, instintivamente, olhei para as câmeras de segurança. A tela mostrava os corredores vazios, iluminados apenas pela fraca luz amarelada das lâmpadas antigas. Mas então, por um breve momento, algo piscou na tela. Uma sombra, imóvel no final do corredor do terceiro andar, perto da porta do 304. Meus olhos se arregalaram e minha respiração ficou presa na garganta. Tentei ajustar a câmera, mas a imagem ficou distorcida por alguns segundos antes de voltar ao normal. A sombra havia desaparecido. Engoli em seco e tentei me convencer de que era apenas um erro na câmera. Mas um desconforto persistente se instalou em mim, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei para o relógio e percebi que o tempo parecia passar mais devagar. A chuva lá fora continuava forte e o vento ganhava intensidade, fazendo as janelas vibrarem. Eu já não tinha mais certeza se aquela noite terminaria como todas as outras. Minutos depois, o elevador desceu até o térreo sozinho. As portas se abriram e lá estava ele, um homem de terno preto, com o rosto pálido e olhos profundamente encovados. Ele não disse uma palavra, apenas me encarou por alguns segundos antes de sair do elevador e caminhar em direção à porta de saída. Estranhei, pois nunca o tinha visto antes, mas como o prédio tinha muitos moradores, pensei que fosse algum visitante. No entanto, algo me incomodava. Ele não usava guarda-chuva e a chuva lá fora estava forte. Quando ele saiu, olhei pela janela e vi que ele simplesmente desapareceu na escuridão, sem deixar rastros. Fiquei perplexo, mas tentei me convencer de que minha mente estava pregando peças. Mesmo assim, um frio subiu pela minha espinha e uma sensação incômoda se instalou no meu peito. Voltei minha atenção para a câmera de segurança e, ao rebobinar as imagens, percebi algo estranho. O elevador desceu, as portas se abriram, mas não havia ninguém lá dentro. O homem de terno preto não aparecia na gravação. Meu coração disparou. Olhei para a porta de saída novamente, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas tudo o que vi foi a chuva castigando a calçada vazia. Naquele momento, soube que algo estava muito errado. Horas depois, o interfone tocou novamente. Era o apartamento 304 de novo. Dessa vez, uma voz rouca e sussurrante disse: "Deixe-me entrar." Olhei para as câmeras de segurança e vi que o homem do terno preto estava lá, em frente ao prédio, encarando a câmera como se soubesse que eu estava observando.
Meu coração acelerou e eu não sabia o que fazer. Decidi ligar para o morador do 304, mas a linha estava morta. Tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas o medo já havia se instalado em mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone. O saguão parecia mais escuro do que antes, e o ar estava mais denso. Tentei engolir em seco, mas minha garganta estava seca. O elevador parado no térreo emitiu um som metálico, como se algo estivesse pressionando suas portas. De repente, a câmera de segurança piscou, e por um breve segundo, vi não apenas o homem do terno preto, mas várias figuras sombrias ao redor dele, como se esperassem algo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu precisava sair dali, mas minhas pernas estavam presas no chão, como se algo invisível segurasse meus pés. De repente, as luzes do saguão começaram a piscar, e o elevador voltou a descer sozinho. Dessa vez, quando as portas se abriram, o homem estava lá, mas agora seu rosto estava deformado, como se tivesse derretido. Ele deu um passo em minha direção e eu congelei. Antes que pudesse reagir, ele sussurrou: "Você não deveria ter me visto." E então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava sozinho no saguão e o sol já começava a nascer. Ninguém acreditou na minha história, mas desde então, sempre que trabalho no turno da noite, o interfone do 304 toca e eu nunca atendo. Às vezes vejo o homem do terno preto nas câmeras, parado lá fora, esperando. E eu sei que, uma hora ou outra, ele vai conseguir entrar. Passei a evitar olhar diretamente para as câmeras depois da meia-noite. Algumas vezes percebo vultos se movendo nos cantos da tela, mas não tenho coragem de encarar por muito tempo. O ar do saguão parece mais gelado a cada noite, e o silêncio se tornou ainda mais opressor. É como se algo estivesse esperando que eu cometesse um erro. Na semana passada, um novo porteiro assumiu meu turno por uma noite. No dia seguinte, ele pediu demissão sem dar explicações. Disse apenas que não conseguia mais ficar ali. Desde então, sinto que a presença ficou mais intensa, como se soubesse que eu estou sozinho novamente. Ontem à noite, enquanto organizava alguns papéis, ouvi o som do elevador descendo por conta própria. As portas se abriram devagar, mas o elevador estava vazio. Ou pelo menos parecia estar. No reflexo do espelho dentro da cabine, havia uma sombra parada atrás de mim. Meu corpo congelou. O suor frio escorreu pela minha nuca enquanto eu tentava encontrar coragem para me virar. Mas algo dentro de mim gritava para que eu não olhasse. O ar ficou denso, carregado de uma energia que parecia me esmagar. Então, o elevador apitou. As portas começaram a se fechar e por um segundo, a sombra se moveu. Um arrepio subiu pela minha espinha quando percebi que a silhueta se inclinava levemente para o lado, como se tentasse espiar meu rosto. Meus instintos tomaram conta e eu dei um passo para trás, tropeçando na cadeira atrás de mim. Caí no chão e quando olhei novamente para o espelho, a sombra não estava mais lá. Mas o telefone tocou. Era o interfone do 304. Na noite seguinte, resolvi investigar o apartamento 304. Peguei as chaves mestras e subi pelo elevador. O corredor estava frio, mais do que o normal, e um cheiro de mofo pairava no ar. Quando cheguei à porta, percebi que ela estava entreaberta. Meu coração pulsava forte, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Empurrei a porta e entrei. O apartamento estava vazio. Não havia móveis, nem sinais de que alguém morava ali há muito tempo. O papel de parede descascava e o chão rangia sob meus passos. No centro da sala, havia uma única cadeira virada para a parede, e nela, um terno preto pendurado. Engoli em seco e me aproximei. Quando toquei o tecido, um sussurro frio ecoou pelo ambiente. "Você não deveria estar aqui." O silêncio se tornou ensurdecedor. As janelas se fecharam sozinhas com um estrondo, e a porta atrás de mim bateu, trancando-se. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. De repente, uma marca escura começou a se espalhar pelo chão de madeira, como se algo estivesse escorrendo das paredes. Um cheiro de podridão invadiu o ambiente, e meu estômago revirou. Minhas mãos tremiam, e um frio subiu pela minha espinha, quando percebi que o terno na cadeira já não estava mais lá. Antes que pudesse reagir, senti uma respiração gelada no meu pescoço. O ar ficou pesado e uma presença sombria se formou atrás de mim. Me virei lentamente e vi o homem do terno preto. Mas agora,
Ele era apenas uma sombra disforme, com olhos vazios que brilhavam na escuridão. O silêncio foi rompido por um som de estalo, como ossos se quebrando. Algo rastejou pelo teto, movendo-se rápido demais para meus olhos acompanharem. O ambiente girava ao meu redor, como se eu estivesse sendo puxado para dentro de um vazio profundo. Tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. A sombra se aproximou, envolvendo-me com um frio cortante, e tudo escureceu novamente. Dessa vez, quando acordei, não estava no saguão. Eu estava dentro do apartamento 304, sentado na cadeira no centro da sala. O terno preto estava em meu corpo, ajustado perfeitamente. Levantei-me lentamente e olhei para a parede à minha frente, onde um espelho empoeirado refletia minha imagem. Mas não era eu, era ele. Agora estou aqui, esperando no saguão todas as noites. Vejo o novo porteiro assumindo o turno, olhando para as câmeras. E em breve, o interfone tocará novamente. O ciclo precisa continuar. Trabalhei como porteiro no edifício Monte Verde por quase 10 anos. Era um prédio tranquilo, com famílias e idosos, mas havia uma área que todos evitavam: o porão. Diziam que era mal assombrado, que coisas estranhas aconteciam lá embaixo. Eu nunca dei muita importância às histórias, até aquela noite. Sempre achei que fossem apenas boatos de moradores antigos, histórias contadas para assustar crianças ou dar um ar de mistério ao prédio. Mas com o passar dos anos, percebi que ninguém se aproximava do porão, nem mesmo para guardar caixas ou verificar os encanamentos. Sempre que o zelador precisava fazer alguma manutenção lá embaixo, ele ia rápido e evitava falar sobre o assunto depois. Algumas vezes, enquanto fazia minhas rondas noturnas, eu sentia uma estranha corrente de ar vindo da porta do porão, mesmo quando tudo estava fechado. Outras vezes, tinha a impressão de ouvir ruídos abafados, como sussurros ou o som de algo se arrastando pelo chão. Até aquela noite, eu sempre encontrava uma explicação lógica para tudo isso. Mas depois do que aconteceu, nunca mais consegui ignorar os sinais. Naquela noite, o silêncio no prédio estava ainda mais denso do que o normal. Era uma sexta-feira e a maioria dos moradores já tinha se recolhido. Eu estava sozinho, como sempre, quando ouvi algo diferente. Um barulho vindo do porão. Não era o habitual arranhar ou sussurro, mas algo mais, como uma batida. Eram 3 batidas rápidas, seguidas de um suspiro. Fiquei paralisado, tentando entender o que poderia ser. Ouvia o som da minha respiração, mas o resto do ambiente parecia completamente imóvel, como se o prédio todo estivesse aguardando algo. Eu não sabia o que fazer. O barulho parecia ter vindo de dentro do próprio porão, como se estivesse tentando se comunicar comigo. O ar estava pesado e um calafrio subiu pela minha espinha. A sensação de estar sendo observado me envolveu como uma rede invisível, apertando aos poucos. Olhei em volta, buscando alguma explicação racional, mas nada fazia sentido. As batidas ecoaram novamente, desta vez mais intensas, e o suspiro soou mais próximo, como se estivesse vindo de dentro de mim. Meus pés estavam presos ao chão, como se o próprio edifício quisesse me manter ali, esperando que algo se revelasse. Fiquei ali por longos minutos, sem coragem de me mover. Então, os barulhos cessaram. O prédio, que antes parecia estar cheio de vida, agora me parecia completamente vazio, como se o tempo tivesse parado. Quando minha mente tentou processar o que acabara de ouvir, algo mais estranho aconteceu. As luzes do corredor piscavam de forma irregular, como se estivessem sendo manipuladas por uma presença invisível. A sensação de ser observado aumentou. Passei a sentir uma pressão crescente em meu peito, como se uma sombra me seguisse por cada canto. O relógio na parede parecia bater mais devagar, como se o tempo estivesse se arrastando. Eu não sabia mais o que era real. Em um impulso, decidi descer até o porão. A curiosidade misturada com o medo estava me consumindo. Quando cheguei na porta, as batidas que eu tinha ouvido antes pareciam ter ficado ecoadas em minha mente. E agora, eu estava prestes a descobrir o que estava por trás delas. Não sabia se estava preparado para ver o que quer que fosse, mas algo dentro de mim insistia em continuar. No instante em que seu rosto começou a se revelar, um arrepio percorreu minha espinha. A luz da lanterna piscou violentamente, e por um breve segundo,
Achei que fosse falhar completamente. Meus instintos gritavam para que eu corresse dali, mas minhas pernas pareciam travadas. Quando finalmente vi o rosto da criança, ou melhor, a ausência dele, meu coração quase parou. Onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície pálida e lisa, como uma máscara de cera inacabada. Ela inclinou a cabeça de um jeito estranho, como se me analisasse, e então, sem qualquer aviso, soltou um gemido baixo e gutural que se transformou em um grito distorcido. A voz dela parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando pelo porão. Meu corpo finalmente reagiu. Dei 2 passos para trás, tropeçando em uma caixa, e caí no chão. A lanterna rolou para o lado, lançando sombras ainda mais bizarras nas paredes. A criança se levantou, os pés descalços arrastando-se pelo chão em minha direção. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. O ar ficou denso, como se algo estivesse me sufocando. A cada passo que ela dava, a escuridão ao redor parecia se expandir. Com um esforço desesperado, rastejei até a lanterna e a apontei diretamente para ela. Por um momento, achei que a luz não surtiria efeito. Mas então, a figura começou a se dissolver no ar, como fumaça sendo soprada. O choro cessou. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Respirando ofegante, levantei-me com dificuldade e corri de volta para a porta do porão. Meus dedos tremiam enquanto girava a chave na fechadura. Quando finalmente consegui trancar a porta, encostei-se nela, sentindo meu coração martelar contra o peito. Foi então que ouvi, do outro lado da porta, 3 batidas suaves e uma voz infantil sussurrando meu nome. Na primeira noite após o incidente, tentei me convencer de que tudo não passava de um delírio causado pelo cansaço. Mas por mais que eu tentasse esquecer, o eco daquele choro ainda ressoava na minha mente. Passei a evitar a porta do porão, mas sempre que passava por perto, sentia um calafrio subindo pela espinha, como se algo estivesse me observando do outro lado. Os outros funcionários começaram a notar minha inquietação. O zelador, um senhor que trabalhava no prédio há décadas, apenas balançou a cabeça quando mencionei o porão. "Você viu, não foi?" Zrenia, ele perguntou em um tom sombrio. Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer de novo. Perguntei o que ele queria dizer com "de novo", mas ele evitou responder diretamente. Apenas me aconselhou a nunca mais descer sozinho. Se ouvir algo vindo de lá, ignore. O que quer que esteja ali não gosta de ser perturbado. Os dias passaram, mas minha sensação de insegurança só aumentava. Certa noite, por volta das 3 da manhã, ouvi algo diferente. Não era um choro, era um som de passos leves ecoando pelo saguão. O prédio estava vazio e quando olhei pelas câmeras de segurança, meu coração quase parou. Na tela vi uma figura pequena, de cabelos desgrenhados, parada na entrada do porão. A imagem estava granulada, mas eu sabia que era ela. Sua cabeça estava levemente inclinada, como se soubesse que eu estava assistindo. Então, num piscar de olhos, a câmera falhou por alguns segundos. Quando voltou, a entrada do porão estava vazia. Desliguei o monitor e tentei respirar fundo. Mas foi aí que ouvi um leve sussurro atrás de mim. Frio e distante, como o vento em um corredor escuro. "Me ajuda!" O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, envolto em um eco perturbador. Meus olhos se arregalaram, tentando localizar a origem da voz, mas o corredor estava vazio, as luzes fracas e tremeluzindo. Um arrepio percorreu minha espinha e um sentimento de opressão tomou conta de mim, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. Olhei novamente para o monitor, mas a imagem agora mostrava apenas estática, como se o prédio tivesse se desconectado da realidade. Aquela voz, a mesma que eu tinha ouvido antes, só que mais desesperada, mais humana. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca experimentei. Foi então que, sem querer, olhei para a porta do porão. Estava ligeiramente entreaberta e uma leve corrente de ar frio saía de lá. Não consegui mais suportar. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam presos ao chão. O sussurro aumentou em intensidade, agora misturado a um som agudo, como se algo estivesse se arrastando nas paredes, chegando mais perto. O edifício estava vivo, como se tivesse se tornado uma prisão, e eu era seu único prisioneiro. O edifício Aurora era um marco de modernidade,
com suas fachadas de vidro espelhado que refletiam a cidade à noite. Cada detalhe do prédio exalava luxo e sofisticação, desde a iluminação que emanava suavemente dos corredores até o lobby imponente, com seu piso de mármore polido e móveis elegantes. Como porteiro noturno, me orgulhava de trabalhar ali, em um prédio de tanto prestígio. Todos os moradores eram figuras respeitáveis, e a tranquilidade parecia reinar em cada andar. Tudo corria bem até aquele dia, uma noite que parecia comum, como tantas outras. Tudo começou com um pequeno detalhe: o espelho do elevador. Inicialmente não dei muita atenção, mas havia algo estranho naquela superfície cintilante. Eu tinha uma sensação vaga de desconforto sempre que olhava para ele, como se o reflexo estivesse um pouco deslocado, como se fosse mais do que apenas vidro e luz. No começo, o que parecia ser apenas uma falha no reflexo foi facilmente ignorado. Eu entrava no elevador, olhava para o espelho e notava que, por um segundo, meu reflexo estava ligeiramente atrasado, como se estivesse respondendo a algo que eu não havia feito. Às vezes, o reflexo parecia sorrir antes de eu fazer qualquer movimento. Eu pensava que era apenas a iluminação, o cansaço ou até um truque da mente. Eu não queria admitir, mas a sensação de desconforto aumentava a cada noite. Comecei a evitar olhar diretamente para o espelho, mas sempre que o fazia, sentia como se algo estivesse observando ou esperando. Talvez fosse só uma impressão, mas a inquietação crescia. O reflexo, mesmo que em segundos, parecia agir por conta própria, como se tivesse vontade própria. Eu tentava controlar minha mente, mas o que antes era uma falha de percepção, agora parecia algo mais real e perturbador. Mas logo os pequenos desconfortos começaram a se acumular. Nas noites seguintes, eu via a minha própria imagem se mover de forma estranha. Quando desviava o olhar, o reflexo continuava fixo em mim, observando-me com uma intensidade desconcertante. Uma vez, vi meu reflexo acenando para mim, como se estivesse tentando me chamar para algo que eu não queria entender. Foi quando decidi que nunca mais usaria aquele elevador. As escadas pareciam mais seguras. A partir daquele momento, a presença do espelho se tornou uma sombra constante em minha mente. Mesmo quando usava as escadas, sentia que algo me observava de longe, como se o reflexo ainda estivesse à espreita, aguardando o momento certo para agir. Em algumas noites, enquanto subia pelas escadas, ouvia o som do elevador sendo chamado, mesmo quando ele estava desligado. O ar parecia mais denso e a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Nunca mais entrei naquele elevador, mas sabia, no fundo, que a criatura que habitava o espelho não ia me deixar em paz tão facilmente. Entretanto, o que aconteceu na madrugada seguinte me fez questionar a minha própria percepção da realidade. O elevador, que normalmente estava em movimento durante a noite, parou sozinho no térreo. As portas se abriram e lá estava ela. Minha própria imagem, mas não exatamente eu. Ela estava parada como uma versão distorcida de mim, com um sorriso torto e olhos vazios. E antes que eu pudesse dar um passo, minha reflexão deu um passo à frente, saindo do espelho e se materializando diante de mim. Ela começou a caminhar em minha direção, como se não houvesse mais limite entre o mundo real e o reflexo. Eu tentei recuar, mas minhas pernas estavam imóveis, como se algum tipo de força invisível me prendesse ali. O ar ficou denso, pesado, e a sensação de sufocamento aumentou à medida que ela se aproximava. O sorriso dela, que antes parecia apenas desconcertante, agora tinha uma malícia evidente. Seus olhos, vazios e escuros, pareciam olhar diretamente na minha alma, como se soubessem todos os meus medos mais profundos. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som da respiração pesada dela, cada vez mais próxima, como um eco que se multiplicava em minha mente. Quando ela estava a poucos centímetros de mim, ela parou abruptamente, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, com uma calma perturbadora, ela sussurrou: "Você não escapa de mim." Senti uma dor lancinante no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim, e um frio intenso tomou conta do meu corpo. Eu tentei reagir, mas era como se estivesse sendo consumido por sua presença.
O espelho do elevador atrás dela começou a brilhar, em um tom irreal e ofuscante. Era como se estivesse me puxando de volta, me tentando para o lugar de onde aquela coisa havia vindo. Meus pensamentos começaram a se misturar, e eu já não sabia mais o que era real e o que era apenas uma alucinação. Antes que eu pudesse tomar uma atitude, minha reflexão estendeu a mão em minha direção. Eu senti uma pressão no peito, como se estivesse perdendo toda a minha energia vital. E então, a imagem de mim mesma começou a rir, uma risada profunda e angustiante que ressoava nos meus ouvidos. Era a última coisa que eu queria ouvir, o som da minha própria destruição. Meu corpo ficou paralisado de terror. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. A criatura se aproximou lentamente, com os passos arrastados, e sussurrou com uma voz rouca e fria: "Você não precisa mais desse corpo." Antes que eu pudesse entender o que ela queria dizer, uma dor aguda e insuportável tomou conta do meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Eu tentei gritar, mas a voz não saía, como se minha garganta tivesse sido apertada por uma força invisível. A sensação de estar sendo dilacerado por dentro me fez perder a noção do tempo. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto eu tentava, inutilmente, me livrar daquilo que estava tomando conta de mim. Meu coração batia descompassado, acelerado, como se estivesse prestes a explodir. Eu sentia que minha alma estava sendo puxada para fora do meu corpo, em um processo lento e doloroso. Eu queria lutar, queria fazer qualquer coisa para escapar, mas minhas forças estavam se esvaindo. A escuridão ao meu redor se tornou total, como se tudo ao meu redor fosse engolido por um vórtice de pura ausência. E então, num suspiro final, a dor desapareceu, deixando-me completamente vazio, sem sentidos, como uma casca humana sem vida. Quando acordei, estava deitado no chão do saguão. O elevador estava fechado, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação de vazio era imensa. Eu não sabia se o que aconteceu foi um pesadelo ou algo real, mas a dor ainda queimava em meu peito. O ambiente estava silencioso, mas havia algo de errado no ar. Uma pressão quase palpável, como se as paredes estivessem mais próximas do que deveriam. O piso de mármore frio parecia refletir uma luz fraca, como se algo estivesse imerso na escuridão ao meu redor. Quando tentei me levantar, um tremor me percorreu e eu percebi que minhas mãos estavam tremendo incontrolavelmente. Havia algo mais naquele lugar, algo que não podia ser visto, mas que certamente poderia ser sentido. Desde aquela noite, evito qualquer espelho no prédio. A simples visão de meu reflexo me faz sentir uma sensação de desconforto que vai além do normal. Não importa o quanto eu tente ignorar, as lembranças daquela criatura, da minha própria imagem que se tornou um ser estranho e hostil, continuam a me assombrar. Às vezes, quando passo pelo elevador, sinto o olhar dela me observando, lá dentro, esperando o momento certo para terminar o que começou. Sinto o peso de sua presença mesmo quando não há mais nada visível. Aquele sorriso torto e os olhos vazios parecem se gravar em minha mente, como se estivessem esperando o momento certo para se manifestar de novo. E eu sei, no fundo, que uma hora ou outra ela vai conseguir. O reflexo, a imagem que deveria ser apenas um reflexo, vai se tornar real e vai me tomar de vez, como se eu fosse uma peça que perdeu seu lugar. Não consigo mais confiar no que vejo. A linha entre o real e o reflexo está cada vez mais tênue, e temo que, no momento em que eu menos esperar, minha própria imagem venha me buscar, pronta para substituir quem eu sou. Eu posso sentir, em cada passo que dou, que o tempo está se esgotando, e uma hora, talvez, não haverá mais escapatória. O que começou naquele elevador, naquele simples detalhe, vai se concretizar. E eu já sei o que vai acontecer. Eu não sou mais o único ocupante daquele corpo. Desde aquela noite, evito qualquer espelho no prédio. Às vezes, quando passo pelo elevador, sinto o olhar dela me observando, lá dentro, esperando o seu momento certo para terminar o que começou. E eu sei, no fundo, que uma hora ou outra ela vai conseguir. Cada vez que olho para o elevador, uma sensação estranha me envolve. É como se ela estivesse lá, aguardando, sempre presente, mesmo quando não vejo nada. Às vezes penso que minha mente está jogando truques em mim, mas a dor no peito,
A sensação de vazio não me deixa esquecer. A cada passo que dou pelo corredor, parece que os vidros do prédio refletem algo além de mim. Algo que não deveria estar lá. Já me acostumei a evitar o espelho do hall de entrada e os vidros das portas do elevador. Mas às vezes fico imaginando, e se a verdade estiver em todo lugar, não só no espelho? E se na realidade a criatura já estivesse me possuindo e eu só não percebi? Fico me perguntando o que aconteceu comigo naquela noite. A dor ainda lateja no meu peito, mas ninguém parece perceber. Talvez o que me assuste mais seja o silêncio. Não há mais risadas, nem sons de passos, nada que antes parecia normal. Tudo está estranho, como se o prédio tivesse se tornado um reflexo daquilo que vi no espelho. E, em meio a esse vazio, eu sei, ela está esperando. Esperando que eu me perca mais, que eu ceda ao medo, até o momento em que ela venha para tomar o que me resta. Eu só queria poder deixar o edifício, mas algo me mantém preso aqui. Algo que só existe quando estou perto do elevador. E é isso que me faz pensar. A criatura não vai me deixar sair. Eu sou apenas uma peça, uma parte do reflexo dela, uma cópia aguardando ser consumida. Espero não ter te assustado muito, mas se chegou até aqui, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal.